Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o Thiago Macieira, também conhecido nos grupos de livros e jogos como Barão Macieira. Gostei do apelido, talvez eu adote algum dia. E vamos a mais uma grande análise, mais uma review de livros e jogos. E a análise de hoje vai ser desse livrinho aqui, ó, The Crimson Tide, que também é conhecido em Portugal como A Maré Vermelha, certo? Então, vamos embora pro vídeo. Mas é claro, antes você vai se inscrever, vai curtir, vai compartilhar, vai comentar se for o caso, se for necessário. Se você já leu o livro, conta aí como foi a sua experiência, tá certo? Então, vamos embora para a análise de mais um livro-jogo. Deixar nossa vida aqui de lado e vamos para The Crimson Tide, A Maré Vermelha. The Crimson Tide foi a publicação de número 47 dos livros-jogos e foi lançado em 30 de janeiro de 1992, primeira publicação do ano de 92. O autor é um velho conhecido, Paul Mason. Paul Mason, que também escreveu livros como O Saqueador de Charadas, Escravos do Abismo e também Black Vein Prophecy. As ilustrações são de autoria de Terry Wilkes, tá? Que é bem conhecido aí da galera Fighting Fantasy por ter desenhado e contribuído com muitas das imagens internas de vários livros jogos da série. A ilustração da capa é de Alan Craddock, certo? E mostra um lugar que você não gostaria de estar. É um salão do inferno na mitologia chinesa. Aqui você está sendo julgado lá. Mas esse evento, eu acho que ele não acontece em nenhum momento do vídeo. Vou falar do livro. Vou falar disso mais pra frente. E esse livro, apesar de ser muito bom, ele não tem uma publicação no Brasil. Ele só tem a sua versão em inglês, pela Puffin Books. Nunca foi publicado por nenhuma outra editora. Não teve uma outra edição. E em Portugal foi publicado pela editora Verbo, na língua portuguesa, com o título de A Maré Vermelha. Ok? Vamos então para o nosso review. A história de Crimson Tide se passa nas Ilhas do Amanhecer, no hemisfério sul de Titã, próximo ao continente de Kul. Os eventos desse livro acontecem em sequência após aqueles descritos em um livro anterior, o Black Vein Prophecy, certo? O personagem do jogador começa como uma criança, filho de camponeses que testemunha o covarde ataque à sua vila por bandidos. Nesse ataque, o seu pai foi morto brutalmente por um bando de mercenários e o líder dos bandidos assassina o seu pai na sua frente. Sua mãe é sequestrada e escravizada pelos mercenários. A história do livro acompanha o desenvolvimento da criança em direção à idade adulta, viajando pela Terra em busca de vingança. Então, em poucas palavras, esse é o plot da nossa história, do nosso enredo. Começa o livro, então, como um adolescente de apenas 13 anos de idade. Isso significa que você é inicialmente muito fraco e as suas estatísticas são baixas. A habilidade é gerada por apenas um dado, e não dois, como normalmente a gente joga e está acostumado. A energia é de apenas 2d6, ao invés de
4d6, certo? E a sorte, ela é padrão. Você continua jogando ali um dado somando 6. Em termos de jogo, essa aventura aqui ela é muito desafiadora. Porém, ela é muito lógica. Ela faz sentido dentro de uma realidade. Porque como você é uma criança, você não tem a mesma força física de um adulto. E nem a mesma capacidade com armas que um adulto teria. Então você começa aí muito inexperiente. Porém, a sorte ela pode ser tão boa para adultos quanto para crianças. Portanto, a sorte é uma estatística que ela se mantém aí padronizada. Não há alterações. Você começa aos 13 anos e à medida que o livro avança, você pode adicionar 1 ou 2 anos à sua idade. À medida que o tempo é gasto fazendo algumas coisas. Por exemplo, se você trabalhar, se você treinar, se você for escravizado, etc. De acordo com o que você está fazendo, trabalho físico, entre outras coisas, a sua energia, a sua resistência aumenta. Se você aprender habilidades de luta, a sua habilidade, sua estatística de habilidades também vai aumentar. Muito lógico dentro da realidade. E quando você atinge os 18 anos, que se eu não me engano é a idade máxima do livro, você consegue atingir aí o ápice da sua habilidade e da sua energia. Um personagem adulto gerado, ok? Embora, acho que dá para terminar o livro com menos idade. Dá para terminar o livro, se eu não me engano, com até 16 anos, certo? É o único livro-jogo Fighting Fantasy que lida com essa ideia de crescimento, de desenvolvimento, de atingir a maturidade e dá uma sensação realista de RPG à medida que você se desenvolve. A outra estatística envolvida aqui, que é a ferocidade. Esta é a folha de aventuras, habilidade, energia, sorte, e aqui no cantinho a gente vê o ferocity, ferocidade. Ela é jogada por meio de um dado inicial e quando a estatística chega a 0, significa que você alcançou a paz interior e pode evitar automaticamente respostas agressivas causadas ao rolar abaixo do seu valor de ferocidade, caso você faça um teste de resistência. Em outras palavras, a ferocidade é o seu desejo de vingança e você age pelas emoções. Em alguns locais da aventura, vai ser solicitado que você jogue contra a ferocidade. E se você passar, ela vai diminuindo até chegar a 0. Quando chega a 0, você ganha um bônus e pode tomar decisões mais sensatas, mais racionais e não tão emocionais. Porque nesse caso a vingança pode atrapalhar a sua linha de pensamento. É bem interessante, é um conceito bem interessante, tá? Evidencia claramente uma filosofia budista. E como a gente está numa história que reflete o cenário chinês antigo medieval, então é também dentro de um contexto muito oportuno colocar essa filosofia do budismo. Então, quem gosta ou quem segue essa religião, essa filosofia do budismo, vai acabar se interessando, vai acabar se identificando com o The Cruz Santai. Uma outra característica importante do design desse livro é que, como posso dizer, você, por ser uma criança, os inimigos aqui são muito fortes, na maior parte deles. Então não é interessante você lutar contra eles. O melhor seria fugir, se esconder, enganá-los, blefar, mas tentar lutar contra eles com uma habilidade tão baixa, você pode começar aqui o livro com 3 de habilidade. Então você pode acabar caindo logo nos primeiros momentos da aventura. O ideal, um dos segredos para ganhar esse jogo é evitar os combates, certo? Continuando. Como você interpreta um adolescente, as suas estatísticas começam muito baixas. E
Se você tiver uma habilidade inicial de 3, é possível que você não ganhe o jogo. Isso porque, logo nas primeiras páginas, você tem um combate muito difícil com um verme gigante da areia, de habilidade 12, energia 6, exatamente. Então, você vai com a habilidade 3, andando no campo, e de repente aparece um verme gigante da areia, que aparentemente é um bicho comum nessas ilhas do amanhecer, e ele vem com a habilidade 12, ou seja, é impossível vencer um bicho desse tamanho, com uma habilidade 3. Agora, como é que um autor não pensou nisso? O autor não pensou que você pode interpretar um garoto muito fraco, com habilidade 3 ou 4, e bota um monstro com habilidade 12 logo no início. E detalhe, não dá para desviar. É um monstro que, se você entrar nesse caminho, você vai ter que enfrentar, não tem nem como fugir. Basicamente, isso foi um erro de edição, tá? O editor Mark Gascoigne, da Puffin Books, ele pegou os manuscritos do Paul Mason, e quando ele viu o verme gigante da areia com habilidade 6, que era originalmente para estar, ou seja, ele seria um verme gigante pequeno, o Mark Gascoigne, que também organizou o Out of the Pit, ele acabou alterando a habilidade para 12. Só que parece que ele se esqueceu que o herói é um garoto, ou uma garota, jovem e fraco. Então, quando ele foi publicado, o Paul Mason se surpreendeu ao ver a habilidade. Ele recebeu uma chuva de cartas e de e-mails dos fãs reclamando que o jogo era impossível de ganhar quando chegava nesse encontro. E o Paul Mason, ele numa entrevista acabou xingando aí o Mark Gascoigne de grande idiota, exatamente nessas palavras, um grande idiota. Uma briga aí sem noção, né, do escritor com o editor. É incrível como depois o Paul Mason ainda pôde escrever um outro livro, né? O Paul Mason depois ele escreveu Mage Hunter mais tarde, mas devem ter feito as pazes, porque ele chamou o grande idiota na frente do público. Mas tudo bem. Continuando. Nas primeiras jogadas pode parecer que você passa muito tempo andando em círculos, sem fim, fazendo com que a rota pretendida pareça um tanto evasiva, e até você encontrar o verdadeiro caminho livre é praticamente um ciclo de visitas e revisitas. Parece que deveria haver um mapa nesse livro, tá? Deveria ter um mapa. Inclusive, se a gente observar aqui, é acreditado um mapa a Leo Hartas, né? Tem aqui. Depois você pode dar uma olhadinha, vai ver que tem um copyright aqui para o Leo Hartas. Então, aqui deveria ter um mapa. Mas não sei o que aconteceu, esse mapa não veio nem mesmo na primeira tiragem. E isso atrapalha bastante a aventura, porque realmente dá a sensação de que você está andando em círculos num primeiro momento. É possível, inclusive, numa passagem, ser levado de volta para a referência 1, para reviver tudo. Mas isso é preferível apenas ouvir que você falhou. Na verdade, a forma como o fracasso é tratado neste livro é uma das melhores partes dele. Por quê? Aqui não tem tanta morte instantânea. Tem, mas não tantas. Agora, existe, na realidade, vários finais alternativos. Quer dizer, eu acho que ele percebeu que ia ser muito pesado fazer uma morte instantânea numa criança. Então aqui existem os finais alternativos. Eles compreendem em você aceitar tudo o que aconteceu com seus pais e virar um trabalhador manual, um tecelão. Tem um final que você pega um barco e vira um marinheiro. Tem um final que você acaba achando uma terra e construindo uma nova vida e vira um fazendeiro. Tem aqui também um final que você vira um monge e passa a vida inteira buscando a paz interior nesse monastério. Tem um outro final que você é condenado à escravidão. Tá, esse também talvez não seja um final tão bom. Mas o que é mais interessante é que há uma quantidade de finais alternativos e que, embora não sejam o final verdadeiro, você acaba se contentando. Cheguei e não morri, né? E ainda aconteceu
uma conclusão interessante aí pro personagem, né? Personagem herói. Existem muitos desses finais alternativos, mas são conclusões preferíveis. A morte horrível que um Ian Livingstone ou um Steve Jackson adorariam detalhar, né? Eles que são bem sádicos nesse sentido. O tema central da iluminação é fundamental para completar este livro, e você deverá prestar muita atenção a algumas pistas importantes ao longo do caminho, especialmente na introdução, que lhe diz que você precisa anotar as palavras-código na ordem exata em que você está. A iluminação, neste caso, envolve treinar como um monge, aprender a controlar sua raiva, ferocidade, enquanto se torna fisicamente mais poderoso, ou seja, aumentando sua habilidade e sua energia, e fazer algumas escolhas sábias nos principais pontos de decisão, e rapidamente se torna aparente que matar tudo à vista não levará você a lugar nenhum neste livro. Os combates aqui são desencorajados, e como você interpreta o jovem fraco, é melhor sempre fugir ou se esconder quando possível. Outro ponto interessante é a livre exploração que o escritor te dá. Você pode visitar várias partes da Ilha do Amanhecer, né, do arquipélago das Ilhas do Amanhecer, e procurando aí o caminho correto, certo? Mesmo sabendo que só há um caminho, mas ele te dá essa liberdade de explorar, e isso garante uma rejogabilidade, ou seja, você pode, interessado em procurar o caminho correto, tentar jogar várias vezes. Agora, o conceito de palavra código faz muito papel aqui, ele tem uma importância fundamental. Conforme você vai andando, você vai recebendo umas palavras código, e aí você vai recebendo as palavras aleatórias, né? Você matou lá um sapo gigante, recebe uma palavra código. Você visitou o monastério, recebe uma palavra código. Ganhou lá um manto vermelho, recebe uma palavra código. E aí no final você tem que juntar essas palavras e entender que mensagem ela vai te transmitir. Essa mensagem é fundamental para você concluir o jogo. Sem saber essa mensagem, não tem como chegar ao caminho verdadeiro, que está trancado, exatamente. Você só consegue chegar no caminho verdadeiro se desvendar a palavra código. E numa dessas palavras código é interessante porque lá pro final você encontra um lógico, que é um matemático, um cara que não passou nos difíceis concursos para o governo das Ilhas do Amanhecer, que imitam lá aqueles concursos públicos lá da China feudal. E ele então começou a andar, esse homem ficou andando ali pelas ruas, desafiando as pessoas. E ele te desafia com um problema matemático e é difícil pra caramba. Se você não resolver esse problema matemático, não tem como ganhar o jogo. Simples assim, tá? E com as palavras códigos corretas e com a resposta certa a esse problema matemático, ele vai decifrar ali uma frase, ele vai te dar uma frase, e no momento certo você tem que ir para essa referência, já lá pro final. Se você fizer isso, a vitória é garantida. Se não, você vai continuar andando pelo livro, fazer novas aventuras e nunca vai zerar esse jogo. Ele é muito difícil, é um dos jogos mais difíceis. As pistas estão aí, não é impossível de resolver, porém eu duvido que alguém consiga ganhar isso aqui de primeira. Tem que ser realmente muito bom, tem que ter um QI avançadíssimo. Digno de nota é a forma como os NPCs interagem com você. Como assim? Os NPCs aqui, eles são... eles simplesmente ignoram, não ligam pra você, estão o tempo todo ali te ignorando, tá? Fingindo que você não existe, e você começa a criar um clima de desesperança, como se a sua cruzada pela vingança fosse algo tolo, né? Fosse algo difícil de concluir, algo impossível de se chegar. E a prosa do Paul Mason, a escrita do Paul Mason, né? Ela reflete isso. Ela tá sempre com ele descrevendo a paisagem ali de desolação,
uma paisagem de guerra civil, de desesperança. Então isso vai fazendo com que você fique desesperado. Você quer a sua vingança, mas ao mesmo tempo você está num cenário cruel. É um cenário mau, né? Um cenário que a vida humana não tem importância, né? Haja visto o que os caras fizeram com a tua vila. Então, por conta disso tudo, o livro vai ficando cada vez mais contextualizado, cada vez mais profundo. O lado político é aqui muito bem apresentado, né? Diferentemente do livro anterior, Black Rain Prophecy, que você não sabe nada, aqui você sabe quem são os funcionários públicos, quem é o rei, quem são os ministros, os conselheiros, etc. E digno de nota são os monstros, né? Alguns monstros muito legais, um folclore diferente de outros livros, né? Saindo um pouco da linha de orcs e goblins, aqui a gente tem um bicho da seda gigante chamado Kargi. Aqui tem a língua de Sessuoxê, que te ataca ali em um lugar escuro, sendo que o próprio Sessuoxê não aparece, só aparece a língua dele. E também tem um inseto gigante ali, chamado Chongi, que eu também gostei muito de enfrentar. Existe uma referência ao livro A Espada do Samurai. Eles falam sobre a terra de Hashman. Inclusive tem a visita de uma espécie de representante embaixadora lá de Hashman. Há também uma referência ao herói de Black Rain Prophecy, o Maior. Aqui você encontra o Maior, né? Aqui você encontra o Maior nesta referência aqui, né? Você encontra o Maior, que na verdade esse homem aqui você interpreta no Black Rain Prophecy. E aí você joga uma sequência, um livro que é diretamente uma sequência, né? Interpretando outra pessoa, e no livro você encontra o herói que você interpretou no outro livro. Olha que legal, né? O vilão dessa história, ele não é muito explorado, mas ele não é o cara que matou o seu pai. Ele não é o vilão. Aparentemente, tem um outro cérebro por trás dos panos que está incentivando a guerra civil e que está por trás da onda de destruição e do desgoverno do rei Maior. Então, enquanto você busca a sua vingança, você acaba também tendo essa missão que embora seja secundária, é importantíssima para você conseguir a sua vingança, que é salvar a ilha deste que é o cérebro por trás de todos os acontecimentos e o responsável também por fazer com que aqueles mercenários destruíssem a sua aldeia. Bom, esse livro, embora seja muito original no contexto Fighting Fantasy, você interpreta uma criança, um adolescente, ele na verdade não é tão original assim, né? Porque essa história é inspirada em Conan o Bárbaro, né? O vilão final é um feiticeiro, igual Conan o Bárbaro. Aqui você também tem referências ao Império Contra-Ataca. Tem um momento que você se vê atrás de uma máscara, igual o Luke Skywalker, né? Quando corta a cabeça ali do Darth Vader e encontra-se ali atrás da máscara, ele se vê atrás da máscara. Né? E também tem uma referência a um filme de terror de 1964 chamado Onibaba, né? Que é uma mulher que usa uma máscara que assusta ali e mata pessoas no filme. E o cara que assassinou seu pai usa essa máscara idêntica à personagem daquele filme Onibaba. Isso mostra como o nosso Paul Mason é um cinéfilo e ele tem ali um gosto por filmes bons, filmes clássicos, e fazem essas referências aí, certo? O parágrafo final não é o 400, o livro tem 400 referências, mas ele não é o final da história. Acho que ele fez isso justamente para desencorajar as pessoas a lerem como era o parágrafo final. E o parágrafo final, inclusive, é um parágrafo de morte instantânea. Ai. Bom,
Agora, existem várias sessões que oferecem o próximo passo para virar para 400. Isso pode criar uma ilusão de sucesso. Tem algumas referências que te levam a 400, mas na verdade é a morte instantânea. Meu Deus do céu. O livro ele é cheio de pistas falsas, tá? E você vai acabar andando em círculos até descobrir isso. Só decifrando a mensagem cifrada que dá para ganhar o jogo. As ilustrações são lindíssimas, tá? São ilustrações do Terry Oaks, lindíssimas. E uma coisa que eu gostei é que ele tá sempre colocando meio que os personagens, quando eles estão muito perto, eles estão muito grandes, né? Não sei se vou achar algo que é alguma coisa parecida, mas quando eles assim, ó, por exemplo, essa aqui. Quando eles estão muito perto, eles aparentam ser muito grandes, justamente porque reflete o fato de você ser um garoto, uma criança. Então, sempre que os desenhos, as imagens, os personagens estão perto de você, os monstros, eles são muito grandes, né? Muito assustadores, inclusive, para refletir justamente essa ideia, né? Olha essa aqui, por exemplo, né? Você está olhando aí da perspectiva de uma criança, sempre de baixo para cima. E a capa é do Alan Craddock. Que interessante que esse evento nunca acontece no livro, né? Não tem nenhum local do livro que você vá chegar a esse ponto aqui, embora ele seja lindíssima, né? Não gostei muito do título Crimson Tide aqui em branco, né? Acho que ele fica meio obscurecido pela beleza da capa, mas a capa reflete o inferno, né? O julgamento por inferno na mitologia chinesa oriental. E aqui é uma alma, né, sendo julgada. Então é um lugar que você não gostaria de estar, né? Mas é uma boa ideia, justamente pelo próprio contexto oriental, altamente filosófico e baseado aí numa China da Idade Média, uma China feudal, certo? Bom, acho que é isso. Acho que chegamos aqui às nossas considerações finais. Eu daria uma nota 9 para esse livro, uma nota 9. É um livraço único, é uma sensação muito legal você interpretar uma criança. É como se você estivesse voltando à sua infância, né? Você tem às vezes a sensação de que está voltando à sua infância, a sua adolescência. E a sensação de vitória desse jogo é única, né? Por isso, eu altamente recomendo. Embora acho que você não vai ganhar. Acho que você vai morrer muitas vezes. Mas a simples diversão de jogar isso aqui compensa todo o resto. Tá bom? Então, meus caros, vou ficar por aqui. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau.